Queridos, às vezes, Fábio Cuba, Sim. você já ouviu falar de uma alternativa a artigo que chama suco de laranja? Não? Não. Não? Não. Suco de laranja é o seguinte, pode ser suco de laranja, de caju, Sim. pode ser uísque. O cara é o seguinte, ele vai escrever um artigo e tá cheio de porcaria na cabeça. Sei. Eu sei porque eu sou articulista, né? Eu sou articulista. Eu já fiquei com vontade de escrever coisa, ô Bob Furuia, que eu falei, quer saber? Vou tomar um suco de laranja. Eu não entendi, Reinaldo. Toma suco de laranja e não escreve. Melhor, né? Gostoso. Pronto. Espera passar o ódio, a burrice, a ignorância, o preconceito, o rancor e não escreve. Porque senão escreve besteira, expõe-se de uma maneira desagradável, provoca um efeito contrário ao pretendido, é contraproducente. O que é ser contraproducente? É produzir contra a sua intenção. Então você, na ânsia de conter um determinado efeito negativo, você vai e provoca o contrário. Né? E hoje está cheio de gente que deveria, em vez de falar, em vez de escrever, tomar suco de laranja, tomar uísque, tomar cachaça. E não escrever e não falar. Né? Ontem eu falei aqui do Lula, não, eu não estou equiparando, eu vou falar do general Milton Mourão daqui a pouquinho. E não estou equiparando as posições. São coisas distintas, como diria Leon Trotsky, o revolucionário, porém combinadas. Né? O Lula, como brincou o site de humor sensacionalista, quando ele viu um manifesto chamado Estamos Juntos, ele resolveu fazer um manifesto Estamos Separados. Como se você criar uma frente ampla contra o golpismo fosse criar uma frente ampla para disputar a eleição. Existe uma diferença entre uma frente ampla que disputa a eleição, e aí nunca ninguém chamou o PT, eu não estaria com o PT numa frente ampla que disputa a eleição. Como eleitor eu não estaria. A frente ampla que se quer é uma frente ampla contra a fascistização do poder e contra o golpismo. Não pela eleição. Eleição é outra coisa. Eleição cada um que se vire. A metáfora um pouco clichê, mas perfeita, é a seguinte, você está no mar revolto, a coisa toda está afundando, você não vai, se você tem a chance de salvar o troço, de salvar o navio, você não vai ficar perguntando qual é a diferença ideológica que você tem com o outro sujeito, já que todo mundo morre se o troço afundar. Se você conseguir fazer o barco tal chegar à margem, a hora que todo mundo desembarcar, filho, aí todo mundo pode brigar, enfiar dedo no olho, metaforicamente, né? À vontade, porque as diferenças todas vão aparecer. Então não entender isso é não entender nada. E aí, o vice-presidente da República resolveu escrever um artigo no Estadão contra as manifestações que houve na Paulista, em vários lugares. Manifestação contra o golpismo e contra certas perspectivas fascistizantes que estão em curso. Né? E aí o general fez uma coisa que eu particularmente sempre detestei. E de certo modo eu ocupo um lugar meio único no debate, e eu reconheço isso, porque eu fui um dos críticos mais duros que o PT teve, e como se vê quando erra, sou ainda hoje, né? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo o que eu quero. Né? Quando se tratou de dizer que o Lula foi condenado sem prova, eu disse. Quando se tratou de afirmar que a Lava Jato estava desrespeitando a lei, eu também disse.
Eu detesto indignação seletiva. Eu detesto aquela indignação que depende do lado do balcão em que o cara esteja. Então, se eu estou do lado de lá, eu considero certas práticas hediondas. Quando eu mudo de lado, aí aquelas práticas que eu considerava hediondas passam a ser admissíveis. Não pode haver nada mais detestável do que isso. O PT no poder financiava blogs para falar bem do governo e para atacar os adversários do PT. Isto aconteceu. Isto é uma realidade. Usou dinheiro público para isso. O governo do Jair Bolsonaro usa dinheiro público para financiar páginas na internet, correntes, não sei o quê, que falem bem do governo e ataquem seus adversários de uma maneira ainda mais vil, ainda mais aviltante. Antes não prestava, agora presta. Antes não podia, agora pode. Um vice-presidente da República tem de ter decoro institucional. O senhor Mourão escreveu um artigo que diz assim: a apresentação das últimas manifestações contrárias ao governo como democráticas constitui um abuso por ferirem literalmente pessoas e patrimônio público e privado, todos protegidos pela democracia. Há vários equívocos aqui em duas linhas. Sim, houve agressão ao patrimônio? Houve. Foi da maioria? Não. O objetivo era aquele? Não. Aquilo constitui o propósito da manifestação? Não. Tomar aquilo como símbolo do protesto é um erro. Agora venha cá, doutor, senhor general. As manifestações em favor do governo, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo, essas são legítimas. A essas o senhor não se opõe. Como o senhor disse ali, que é exagero retórico. Houve uma manifestação na porta do Supremo. Houve uma manifestação na porta do Supremo de pessoas portando tochas, apelando à estética da Ku Klux Klan. No dia seguinte, o presidente sobrevoou a praça onde aquelas mesmas pessoas estavam reunidas com um helicóptero militar acompanhado do senhor ministro da Defesa. Helicóptero do Exército. E isso pareceu normal. Então, o presidente prestigiar uma manifestação golpista, isso é legítimo. Doutor, eu defendo que vá para a cadeia todo mundo que ataque patrimônio. Olha aqui, sabe a nossa diferença qual é? Entre outras. Aqui, ó, olha para mim. Eu defendo que aqueles que quebram coisas na rua, em nome da defesa de pontos de vista, eu defendo que eles vão para a cadeia. E defendo que vão para a cadeia também aqueles que promovem atos ilegais pedindo o fechamento dos poderes. Que isso atenta, inclusive, contra a Lei de Segurança Nacional. Pois é, o senhor, como eu, quer que os primeiros vão para a cadeia, mas a diferença de mim, o senhor não quer que os segundos vão para a cadeia, porque o senhor acha que isso é liberdade de expressão. O senhor confundiu crime contra a segurança nacional com liberdade de expressão. O senhor ouviu calado, sem expressar a menor reação. O senhor ouviu calado na reunião ministerial o presidente da República afirmar que está armando a população não para a autodefesa, mas que está armando a população para que esta faça uma sublevação armada contra o poder constituído. E o senhor general 4 estrelas, ainda que da reserva,
manteve-se em absoluto silêncio. Quando o senhor sabe que aquilo que o presidente acabava de falar ali, era subversão, segundo define a Lei de Segurança Nacional. Onde estava o seu amor pela pátria nesse momento? Exagero retórico? Não. Havia uma confissão com ato de ofício. Como é? Diz que é um abuso esquecer que são... Portanto, não me diria... Pergunta, aonde querem chegar os manifestantes? A incendiar as ruas do país, como em 2013? A ensanguentá-las, como aconteceu em outros países? Isso pode servir para muita coisa, jamais para defender a democracia. E aonde querem chegar aqueles que defendem golpe? Às portas do Palácio, às portas do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, em atos prestigiados pelo presidente da República. Aonde querem chegar? Quando se sobrevoa a Praça dos Três Poderes, num ato único que não aconteceu nem na ditadura, aonde querem chegar? Por que o senhor não escreve um artigo defendendo a liberdade de expressão, como o senhor faz em relação aos fascistas? Né? Pelo menos a liberdade de expressão dos democratas, condenando sim a violência, porque essa eu também condeno. Não adianta o senhor tentar resumir o protesto a favor da democracia a atos de violência, porque isso é mentira. É uma mentira desmentida pelos fatos. Senhor general, não é só patrimônio que se depreda. Se depredam também instituições. Quando se faz uma nota tentando intimidar o Supremo, é depredação da instituição que está em curso. Nunca houve. Bom, durante a ditadura não mesmo. Porque a divergência ali, a divergência mais agressiva, nós sabíamos como era contida, matando aquele que divergia. Ah, só matou terrorista subversivo. Não é verdade. E mesmo aqueles que, tendo aderido a atos de violência, foram presos, deveriam ter sido julgados, não assassinados. Não é mesmo? Porque nem a ditadura, discricionária como era, previa, ousou prescrever a tortura, né? E o assassinato extrajudicial. Em que momento da história nós vimos pessoas a pedir o fechamento dos poderes da República prestigiadas pelo presidente da República? Ou isso não aconteceu? Ou isso não acontece todos os dias? O que o senhor esperava? Que as ruas continuassem como monopólio da extrema-direita golpista? Tenho mais respeito pelas instituições. É por isso que este conservador aqui, este liberal, os convida, também como convidei hoje no blog, a que adotem o posicionamento dos conservadores em relação às Forças Armadas. Forças Armadas não participam da política. São entes do Estado brasileiro. Sabe por que os militares têm a aposentadoria mais generosa do Ocidente cristão, como vocês gostam de dizer? E vocês arrancaram isso do Congresso? É a melhor aposentadoria do mundo ocidental, que dá um prejuízo fabuloso para os cofres públicos, porque a contribuição de vocês não cobre, mas de longe não cobre,
os benefícios? Porque se disse que vocês eram forças regulares do Estado e que não podiam exercer nenhuma outra função. E, portanto, mereciam se aposentar pelo teto. E a sociedade generosamente engoliu isso, embora não exista isso nos Estados Unidos, que vocês prezam tanto. Que vivem em guerra. A gente, felizmente, não. Foi por isso. Por causa de forças regulares do Estado. Como é que forças regulares do Estado na ativa tem 3.000 homens participando de governo? O que é que o Samuel Huntington, conservador de direita, porém da direita democrática, achava deste comportamento dos militares no livro O Soldado e o Estado? Eu não estou citando o livro de um comunista. Eu estou citando o livro de um conservador sobre o papel das Forças Armadas. Os Estados Unidos assistem a manifestações lá, nós vamos ver daqui a pouco. O senhor Donald Trump, autoritário como é, porque ameaçou os manifestantes também com a soldadesca. Só que quem o fez foi o presidente da República. Não se ouviram militares dando pitaco na política e ameaçando os Estados Unidos com um golpe, o que seria uma coisa absolutamente impensável. A França ontem assistiu atos de violência. Não se viu o presidente francês vir a público para chamar todos os manifestantes, desqualificar todos os manifestantes por causa dos violentos? Ou então, o ministro da Defesa da França a sobrevoar, né, o poder executivo de helicóptero para ameaçar o Emmanuel Macron, ou o poder executivo, ou o poder judiciário da França? Ou civil? Não. Escreveu um artigo em que o senhor claramente passa a mão na cabeça de fascistas que querem fechar os poderes da República, dizendo que são apenas posições extremadas sem grande relevância, e condenar todos os manifestantes em defesa da democracia como se todos eles fossem arruaceiros e depredadores do bem público, não é de uma seletividade incompatível com a decência. E de resto, né, General Mourão, vamos convir que quando o senhor era da ativa, o senhor não era exatamente, o senhor não se comportou exatamente da forma mais disciplinada possível, não? O senhor tem formação intelectual? Sim, né? Para saber que está cometendo um erro, né? E tem um momento aqui que o senhor cita Thomas Jefferson, né? Toda diferença de opinião não é uma diferença de princípios. Vá pegar a citação inteira, que remete ao Federalista, né? A um artigo do Federalista, que eu conheço, quando ele diz que toda diferença, que a tradução nem é a melhor, né? Mas toda diferença de opinião não é uma diferença de princípio, porque isso está no contexto, essa citação está no contexto em que se faz a defesa do que se chama lá de republicanismo, que é o que nós chamaríamos aqui de democracia. Porque no Federalista o que se chama republicanismo é a democracia aqui.
E aquilo que se chama democracia lá, aqui seria populismo. Eu conheço os artigos do Federalista. E eu recomendo que o senhor coloque a sua leitura na forma. Ela tá desviada. Eu entendo, o senhor fala num ambiente de pessoas mais ou menos iletradas. Qualquer citação fica parecendo que se fala da sede do saber e da competência. A citação que o Jefferson faz, que remete a um artigo do Federalista, é no sentido de que temos diferenças, sim, de opinião, mas os nossos princípios são os princípios do republicanismo, da democracia. Eu lhe pergunto, general, e o senhor pode responder, quem pede o fechamento do Supremo e do Congresso está levando essa sua máxima que abre praticamente o seu artigo a sério? É uma diferença de opinião que não traz diferença de princípio? Prestigiado pelo presidente da República? Então o senhor é um mau leitor de Jefferson e um mau leitor do Federalista. Vamos levar a sério esse negócio de democracia. Eu levo. Seja para censurá-lo, como estou fazendo, seja ontem para censurar o Lula, como censurei ontem e anteontem. E não os estou igualando, vocês são diferentes. Digo para um e para outro. Eu não sou do tipo que fica fazendo balança, eu não brinco de balança. Eu não me sinto obrigado a isso. Eu acho que o senhor tem que reler o Federalista. Eu acho que o senhor tem que reler Thomas Jefferson. Porque quando alguém pede fechamento do Supremo e do Congresso, é sim diferença de princípio, senhor. É sim diferença de princípio. E vocês estão condescendendo com essa gente. Quanto a associações ao nazismo, etc., bom, nunca um governo fez tantas, infelizmente, então não façam. Desde a coisa mais absurda e comezinha, que é ter um secretário de cultura que fez o que fez, ao presidente da República, que 2 vezes cita Mussolini, 2 vezes, seja em relação à questão do armamento para a revolta, não para a segurança, seja lá a metáfora do leão e da ovelha, seja desfilando de cavalo na esplanada, seja prestigiando uma manifestação de inspiração, conteúdo e estética claramente fascistoide. Quem não quer ser associado a esse tipo de coisa não pode praticar esse tipo de coisa. E a mim também se poderia acusar, se fosse o caso, olha o Reinaldo como ele é seletivo. Eu estou nesse debate de forma mais ativa e clara e pública desde que eu criei meu blog em 2006. Defendendo a democracia desde sempre. Mas desde que eu criei meu blog em 2006. Vá procurar, general. Quando foi que eu condescendi com práticas, propostas e teorias autoritárias? Viesse, pouco importando do lado de onde viesse. Esse seu artigo poderia, sendo o senhor um homem de Estado, ser um norte moral. Mas ele não é, por uma razão muito simples. O senhor afaga os seus autoritários, o senhor afaga os seus truculentos, o senhor abriga os seus violentos, que depredam a ordem institucional, e transforma aqueles que o senhor vê como opositores, todos eles, em depredadores do patrimônio público. E o senhor sabe ser falsa essa afirmação.
Eu quero sim, vamos brincar então de federalista. Vamos brincar então de Thomas Jefferson citando o federalista. E aí sim, vamos ver quais são os nossos princípios, que nos unem a despeito das nossas diferenças. E os princípios que nos unem a despeito das nossas diferenças está na Constituição, que tem de ser cumprida. De sorte que um poder não pode ser ameaçado. Atenção, para encerrar. Não foram os homens armados que nos deram a Constituição. Foi a Constituição que nos deu homens armados, segundo o princípio do uso legítimo da violência, sob o controle da ordem democrática, quando essa violência se faz necessária. Que fique claro de uma vez por todas. Se fossem os militares a ter o comando da Constituição, os militares diriam o que a Constituição pode e o que a Constituição não pode. Mas é o contrário, é a Constituição que tem o comando dos militares. Por isso é a Constituição que diz o que os militares podem e não podem. Não é mesmo? Ou o senhor vê alguma falha na minha argumentação?